Pronto, boa tarde, bom dia, irmãos, dependendo da que hora que estão aí ou ouvir esta gravação, e espero que todos estejam de boa saúde. Vamos então hoje continuar com o nosso estudo bíblico acerca do livro de Apocalipse. É de uma série que hoje é digamos assim, a 16ª estudo, cobrindo o livro de Apocalipse. E como eu faço geralmente, vou dar uma revisão muito breve dos estudos que fizemos até agora. Como sabemos, é a revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu, e depois também vimos que temos as mensagens de Jesus Cristo à Igreja, demonstrando atitudes que prevalecerão e que têm prevalecido através das várias eras, e atitudes que precisamos ter cuidado para não termos, ou avisos para nós. Depois, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, está a descrever os selos, a abertura dos selos, e os primeiros 4 selos são os primeiros 4 cavaleiros. Vimos isso em estudos anteriores, que o primeiro cavalo, ou o primeiro selo, representa a falsa religião. O segundo cavalo, ou o segundo selo, representa guerras. E o terceiro representa a fome. E o quarto, a morte e a sepultura, seja por guerras ou pela fome, e por pestes como esta pandemia. E vê-se que muitas pessoas, quando lemos aí, se me lembro corretamente, 1/4 da população mundial vai acabar de morrer através desta morte e sepultura. Também mencionamos que estes selos, uma vez que estão abertos, continuam abertos até ao fim, até à vinda de Cristo, e por isso alguns dos números que lemos aí, por exemplo, 1/4 da população mundial através de guerras, fome, pestes, etc., pode ser um número total durante esse período inteiro, até a vinda de Cristo. Não sabemos certamente se é esse número quando vier o 5º selo, que é a grande tribulação, mas a minha especulação é que deve incluir o número de pessoas que vão morrer durante a grande tribulação. Mas esses detalhes veremos quando isso acontecer. Depois continuamos a ver várias condições, também abordamos várias condições que estão a existir e que devemos estar a observar e olhar como sinais de que o tempo se está a aproximar, porque, como mencionei, estes 4 selos, estes 4 cavaleiros têm cavalgado, estão a cavalgar e continuarão a cavalgar. E por isso é uma coisa que estão a cavalgar cada vez com maior intensidade e mais perigo e gravidade. E por isso, não é só olhar para estes 4 selos, mas temos que olhar a observar outras condições mundiais, sejam elas geográficas à volta do mundo, sejam políticas, por exemplo, nas nações de Israel, nas nações dos Estados Unidos, na Europa. Também falámos acerca de situações religiosas, ambos da religião cristã, entre aspas, principal, digamos assim, das religiões pagãs, cristãs, e, digamos assim, da mãe dessas religiões, mas também da situação da Igreja de Deus. E como vemos que a Igreja de Deus hoje em dia está a pregar a boa nova, o Evangelho do Reino de Deus à volta do mundo, uma coisa que não era pregado antes, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, que basicamente só começou a ser pregado durante esse período, e por isso temos aqui agora cerca de 70 anos, ou seja, o número de anos que seja,
ou 60 ou 70 anos, que estamos a pregar o Evangelho do Reino de Deus à volta do mundo como testemunho. E também temos coisas a observar que são coisas do género social. A iniquidade no mundo, a falta de moralidade no mundo, o mundo a ficar mais e mais pecaminoso em várias maneiras. E por isso são condições que estamos a observar que estão também a apontar para o que está para acontecer. Também outra coisa que é mencionada por Jesus Cristo em Mateus 24 é que a iniquidade se multiplicará. Vejamos então aí em Mateus 24, sabemos esta secção muito bem, mas vamos ler uma vez brevemente de novo. Mateus 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Queridos irmãos, isto é um ponto muito importante que temos que ter cuidado. Hoje em dia, vemos coisas nas mídias sociais, coisas que são muito terríveis e, infelizmente, pessoas que põem essas notícias, não é só uma questão de dizer as notícias, mas põem uma agenda, põem um significado, às vezes que está correto, às vezes que está incorreto. E precisamos ter muito cuidado com isso. Mas o problema é que vemos que certas pessoas põem partes destas mensagens no Facebook e nas outras pontos de mídia social, e da maneira que escrevem estas coisas é de uma maneira muito, para mim, muito triste, porque vê-se um espírito de autojustiça e de recriminação de outros e um espírito de falta de amor na maneira que apresentam coisas. E me magoa muito quando vejo irmãos a escrever desta maneira. Às vezes falo com alguns deles em particular, mas não querem ouvir o que eu estou a dizer, e me entristece, fico muito triste por causa disso. E é um ponto que me entristece muito. Já disse isso várias vezes, mas estou a repetir porque eu sei, eu estou a ver a iniquidade a aumentar e vê-se esta maneira de pessoas estão a dizer uma coisa a outra, como estão a se escandalizar e estão a dizer coisas, olha, isto vai acontecer, ou aquilo vai acontecer, ou aquilo outro vai acontecer. E, por exemplo, hoje em dia estão a dizer, olha, antes do dia 20 de janeiro isto vai acontecer, ou aquilo vai acontecer. Queridos irmãos, até me apetece dizer a estas pessoas, olha, então tens 13 dias ou 14 dias para ver se és um falso profeta ou não. Mas não quero dizer isso porque não estou a demonstrar amor para com essas pessoas. Mas fico triste quando põem coisas desse género, porque muitas dessas coisas sabemos que não vão acontecer. Porquê? Porque Deus tirou as mãos de proteção das nossas nações e estamos num caminho de um desastre. E o desastre não vai ser das maneiras que nós pensamos, ou estejamos a pensar, olha, vai ser assim, assado, frito, grelhado. E não vai. Deus sabe como as coisas vão ser. Na Bíblia, na profecia, no Apocalipse, nos dá marcações importantes, mas os detalhes do que vai acontecer especificamente não nos dá. Por isso, estamos a observar, como eu digo assim, condições gerais do método generalizado, mas temos que ter muito cuidado, não entrar em pontos específicos e depois vamos estar errados. É preciso ter muito cuidado, precisamos ser muito sábios nesse assunto. Ora, uma coisa que vamos ver
que vai acontecer a seguir, quando estamos a estas coisas, é que a besta se vai começar a materializar. Ou, digamos assim, vai aparecer. Ou, pelo menos, o ambiente vai se desenvolver. Um ambiente mundial, digamos assim, que seria, digamos assim, ideal para de repente aparecer um ditador maligno, como a besta, inspirado por Satanás, e então ele simplesmente vai tomar conta destas posições mundiais. E por isso vemos assim um movimento no mundo hoje em dia, as coisas a se pôr em certas posições para, como é que é dizer isto? Para ser propício para a besta aparecer. Por isso vemos as coisas acontecerem. E como vemos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, começando no versículo 3, diz assim: não fiquem enganados, porque vai haver uma grande apostasia. Ora, talvez há alguns anos atrás tenhamos dito, e não estou a dizer que foi incorreto, estamos dito, eu acho que foi correto, que houve uma grande apostasia cerca do ano de 1995, quando a Igreja de Deus largou, ou um grupo da Igreja de Deus largou, digamos assim, a guarda dos dias santos e o sábado. Vê-se que houve uma grande apostasia na Igreja. Mas será essa a única apostasia? É bem possível que venha outra apostasia ainda maior, talvez num ângulo diferente, que vai afetar o mundo inteiro. E que isso então venha causar a este homem da iniquidade a ser revelado. E que depois diz aí no versículo 4 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que se opõe a tudo que se chama contra Deus, que se vai declarar como se fosse Deus, e depois lemos no versículo 6 que isto não está a acontecer porque Deus não deu autorização ainda de que isto venha a acontecer. Deus sabe o dia ou a hora destas coisas explodirem, digamos assim, da vinda de Cristo. E por isso, e vão explodir antes da vinda de Cristo, por isso, olhando assim para trás, certas coisas têm que acontecer para depois acontecer a vinda de Cristo. Por isso, só Deus é que sabe quando é que estas coisas se devem chegar, digamos assim, a um ponto para que o homem da iniquidade ser revelado, para essas coisas então, uma atrás da outra, é como se forem uma coisa, uma cascada, não vai um e depois outro, assim como se fosse numa escada. Um cai, outro cai, é como jogos de dominó ou coisa assim, põe assim, e um cai, depois o outro lado cai, o outro lado cai, o outro lado cai. Quer dizer, quando este homem da iniquidade for revelado, é que estas coisas têm, digamos assim, têm uma certa quantidade de tempo para acontecer. E por isso, aquele que o detém, que talvez, por exemplo, seria um anjo debaixo da instrução de Deus, eu estou agora a especular, mas seja quem for, estou a especular, seria alguém que está à espera pela instrução do pai, a dizer, ok, agora isso pode continuar a andar para a frente. E por isso, diz aqui, no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, esta atitude de, digamos assim, de falta de obediência às leis de Deus, de desobediência a Deus, deste espírito de desobedecer a Deus, como vemos, a iniquidade se está a multiplicar, isto está a crescer, está a subir a um clímax.
E como demos aqui no versículo 7, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quer dizer que quando Deus disser, esse que detém a revelação do iníquo, para de deter, então esse iníquo vai ser revelado e então vemos, então, digamos assim, uma escalação, um aumento destas atividades do fim. Depois diz no versículo 9, ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Irmãos, todo o poder que Satanás tem vai ser, digamos assim, liberado, vai ser posto assim a uso. Irmãos, se há tanto engano hoje em dia, imagine o engano que vai haver nessa altura. E por isso, é que se lê assim, no versículo 10, e com todo engano de injustiça, de iniquidade, de mentiras, aos que estão a caminho de morrer. E, queridos irmãos, nós estaríamos nesse caminho, simplesmente não estamos, Deus queira que não, Deus que eu e vocês, e que venhamos a analisar o nosso coração para sermos sinceros e honestos no caminho de Deus, Deus queira que nós, de facto, tenhamos a praticar e a ser sinceros na maneira que estamos a viver, mas os que, embora sejam sinceros, mas estão a ser enganados e iludidos, isso é o que eu estou a dizer, por isso, nós não somos desses, simplesmente pela graça de Deus que Ele nos chamou e nos abriu a mente para nós entendermos a verdade, e nós temos que nos cometer e pôr a energia e pôr a prática e viver, e esforçar, viver no caminho certo. Porque, irmãos, vão ser dias muito difíceis, como Paulo disse em Timóteo. Muito difíceis. E se não nos mantivermos perto de Deus, vamos ser enganados. Porque disse, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Não é só os eleitos, os próprios eleitos. É como se há, digamos assim, um segundo qualidade de eleitos que ainda são mais eleitos. É como se fosse isso, não estou a dizer que é, mas dá assim essa impressão. E por isso, temos que ter cuidado. Por quê? Porque houve alguns que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos irmãos, o amor da verdade. Queridos irmãos, o amor da verdade não é usar ou não usar máscaras. Muitas pessoas dizem, olha, isto é verdade, é porque é máscaras. Irmãos, não é isso. O amor da verdade é da verdade de Deus. E por não sermos iludidos, não sermos iludidos por estas coisas mundanas, temos que manter perto de Deus para sermos salvos. Da verdade para sermos salvos. Não é a verdade de máscaras ou não máscaras, é a verdade que necessitamos para sermos salvos, a verdade de Deus. E por isso, por este motivo, versículo 11, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por isso é que disse, no versículo 3, o homem da iniquidade. Mentira é pecado, é iniquidade. Veja no versículo 4, que se opõe, que se levanta a tudo o que se chama Deus. É iniquidade, é idolatria, é estas coisas, é crédito à mentira deste líder falso.
deste falso profeta. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Com a injustiça. Irmãos, hoje em dia, por isso é que eu mencionei aqui um bocadinho, antes aqui, a termos de ter várias condições a observar, e uma delas é as condições sociais à volta aqui do mundo hoje em dia. A injustiça que existe hoje em dia, na maneira de viverem, na maneira de usar certas palavras, na maneira de, olha, a pessoa pode escolher se é um homem ou uma mulher, ou seja lá, coisas desse género. Queridos irmãos, isto é iniquidade ao extremo que existe hoje em dia. E o mundo quer ir desta maneira. E se nós mantemos, digamos assim, um padrão de Deus, dizem, olha, estamos a julgar, estamos a ser julgados. Faz-me lembrar da leitura, hoje estava a ler acerca de Ló, quando os anjos foram a Sodoma e Gomorra, e então Ló disse a eles, não toquem nestes anjos que estão na minha casa, estão protegidos. E o povo disse, tu és um estrangeiro, vieste para aqui e estás continuamente a julgar-nos. E eu pensei, interessante, é a mesma coisa que acontece hoje. Porquê? Porque quando nós mantemos o padrão da lei de Deus e dizemos, não podemos cometer adultério, não podemos fazer estes pecados que o mundo diz, entre homens com homens e mulheres com mulheres, dizem, nós estamos a julgar a eles. Exatamente o que eles disseram a Ló. Faz-me recordar, não há nada novo no mundo, como disse nos provérbios, não há nada novo. O que era ontem é mesmo que é hoje, estas mesmas coisas. Não é nada novo. Por isso, estamos aqui a ler nesta secção de Tessalonicenses que o falso profeta vai aparecer. Vamos também ler mais tarde, no outro dia, no outro estudo, que temos Apocalipse 13, que fala acerca do aparecimento da besta, e depois, a seguir, na segunda parte do Apocalipse 13, está a falar acerca do falso profeta. Interessante que fala acerca da besta primeiro e depois do falso profeta. Por isso vê-se que o levantamento deste falso profeta, este homem da iniquidade, vai ser depois do levantamento da besta. Ou pelo menos é o que eu estou a ler daqui, é a impressão que eu tenho, que estou a ver. E por isso, vemos aqui a besta e o falso profeta vão chegar ao ponto que vão aparecer. Mas lendo do Apocalipse 13, dá a entender que a besta civil vai aparecer primeiro e a besta religiosa, chamamos, digamos assim, o falso profeta, esse homem da iniquidade que vai ser destruído à vinda de Cristo, vai aparecer, vai ser revelado ao mundo depois da besta ser revelado. É uma impressão que eu tenho aqui. Mas continuando então de assuntos que já abordamos, depois disso vemos a abominação de desolação. Abominação de desolação. E a proteção de parte da igreja. Já abordámos esse assunto também, mas vejam aqui em Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. E desculpem, irmão, estar a abordar isto devagarinho e realçar certos pontos que já cobrimos previamente, mas é bom, acho eu, desculpem se estou a ser repetitivo, mas é bom, acho eu, estarmos a repetir para entendermos profundamente alguns destes pontos importantes, destas grandes marcações, em vez de estarmos a
preocupar-nos com as coisas, detalhes que não sabemos, olhar para as grandes marcações que Deus nos dá na Bíblia. E agora, vendo aqui, no versículo 15 de Mateus 24, diz assim: quando, pois, vires o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Por isso, quando vires o abominável da desolação, no lugar santo, sim, do que Daniel falou, quando vires o abominável da desolação no lugar santo, então, diz aí, basicamente, é o começo da grande tribulação. E por isso é que diz, fujam. Quer dizer, vai haver uma proteção de parte da igreja. Vejam também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Aqui falando acerca, na carta à igreja de Filadélfia, 3, versículo 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Irmãos, nós, neste período do fim, como eu me ensinei previamente, estes três grupos de igreja, a de Sardes, a de Filadélfia e de Laodiceia, estarão em existência em paralelo ao fim, no tempo do fim. Isso abordei isso anteriormente. Sim, vivemos na era, hoje, eu acredito, vivemos na era da Laodiceia. Mas há pessoas, há ainda grupos de pessoas que representam a era de Sardes, que continua a existir, e há grupos de pessoas que representam a era de Filadélfia, que continua a existir, e há grupos de pessoas que são da era de Laodiceia. Mas aqui da era de Filadélfia diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Os irmãos, quer dizer, pessoas que têm estado a perseverar e a manter-se no caminho, e por causa disso te guardarei, te protegerei da hora de provação. Vai haver uma hora de provação. Ora, vejam aqui, não diz da hora de provação que há de vir sobre o Brasil. Não diz a hora de provação que vai vir sobre os Estados Unidos. Não. Diz a hora de provação que vai vir sobre o mundo. Quer dizer que esta grande tribulação vai afetar o mundo todo. Não pense, olha, eu vou emigrar para este país porque vou ser protegido neste país ou naquele país ou para esta região ou para esta área. Não. Não pense, eu vou, por exemplo, imagine que irmãos na Maloca de Moscou dissessem, olha, eu vou sair da Maloca e vou para a Goiânia porque aí eu vou ser protegido. Onde é que está isso na Bíblia a dizer, temos o local da proteção é na Goiânia, ou seja o que for. O local da proteção é, por exemplo, neste local X. Não diz. Será um local físico? Pode ser. É bem possível que seja. Mas não diz definitivamente onde é. Sim, eu sei, muito bem, que há certas especulações e que havia na igreja que era local X. Mas será ou não será? Sim, eu sei que há certas escrituras que podem ser interpretadas que é esse local. Mas será? O que a Bíblia diz é que antes de continuar com essa frase, vamos completar aqui Apocalipse 3, versículo 10, porque completando essa frase, vamos ver isso no Apocalipse capítulo 12, daqui a um momento. Mas Apocalipse 3, versículo 10 diz que vai provar o mundo inteiro
para experimentar, para testar, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quer dizer que vai haver uma provação e que vai haver um período, sim, é a grande tribulação. Mas Deus está em controle. Portanto, Deus está em controle. E Deus está a permitir isto. Para quê? Para provar, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, vai ser um período de prova. Prova pelo fogo. Isto é, pela grande tribulação. O fogo é uma grande tribulação, uma grande dificuldade. Vai ser uma prova. E essa prova vai testar os que habitam na terra. E muitos na terra vão se arrepender nessa altura. Vamos abordar um bocadinho mais adiante. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vamos então agora ver aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 13 a 16. Porque estava a falar há pouco, e eu disse, bem, deixem este pensamento acerca de onde é o local da proteção. Eu estou a dizer que não sabemos de certeza. Se podemos especular, mas sabe, especulação praticamente não tem nenhuma autoridade. E por isso não vale a pena estar a falar disso. Mas, no Apocalipse capítulo 12, versículo 13, diz assim, quando o dragão se viu atirado para a terra. Quando houver o período em que o dragão, isto é Satanás, for atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é a igreja de Deus, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher, à igreja de Deus, as duas asas da grande águia. Quer dizer, que Deus protegeu para que voasse para onde? Para este país, ou para este local, ou para aquele local? Simplesmente diz, para o deserto, ao seu local. Não diz onde é. Se soubéssemos, olha, o investimento de pessoas na igreja estavam lá a construir hotéis e sei lá que mais, digamos assim, estou a brincar, não é? Mas não sabemos onde é. Para o seu local. Mas o que diz é o seguinte, completando este versículo, diz assim, fora da vista da serpente. Quer dizer que vai ser um local, ao seu lugar, no deserto, fora da vista da serpente. Quer dizer que Deus vai pôr, digamos assim, espiritualmente, uma proteção, como se fosse, digamos assim, uma cúpula, uma proteção, qualquer coisa, seja aí, porque usei o termo cúpula, não começam a dizer que, olha, Deus vai pôr uma cúpula. Não, estou a dizer, vai de uma maneira qualquer espiritual que não é determinada aqui. Vai pôr que a serpente, isto é, o diabo, não pode enganar essas pessoas mais. E por isso pode ser um deserto, e para não enganar mais pessoas, é possivelmente que não tenham internet lá. É possível que não tenham internet lá, porque a internet há muitos enganos por isso. Agora estou a brincar, irmãos, mas quem sabe. E depois diz assim, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de tempo, isto é 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, que entendemos como se fosse um exército, uma força militar, como um rio, a fim de fazer com que ela, isto é a igreja de Deus, fosse destruída, fosse arrebatada por este exército, por este rio, por esta força militar. Continuando então no versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu este exército, esta força militar, que o diabo, o dragão, tinha
mandado, inspirado, arrojado contra a igreja. E então vê-se que parte da igreja foi protegida. Então, versículo 17 diz: irou-se o dragão, por isso agora então isto é o período da ira de Satanás, que é a grande tribulação, que é a ira de Satanás, irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, contra a igreja. Mas lembre-se que esta parte da igreja que fugiu está fora da vista da serpente. Por isso não pode, o dragão, a serpente, não pode ir a esta parte que está protegida. Então o que vão fazer? Vai atacar os outros que não foram protegidos, a outra parte da igreja que não foi protegida. E diz aqui, contra o resto da sua descendente. Isto é, o resto da igreja que não foi protegida. E são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, o resto da igreja, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Então qual é a diferença entre esta que não foi protegida e a outra que foi protegida? Porque, simplesmente, claramente, obviamente, ambas, protegidas que não foram protegidas, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então qual é a diferença? Porque é que um é protegido e o outro não é? Agora eu vou especular, irmãos. Eu acho que a razão é amor. Isto é a minha especulação. Por exemplo, João 13, se me lembro corretamente, versículo 35. Deste modo sabereis quem são os meus, porque amam um ao outro. Que podemos obedecer às leis de Deus, podemos guardar os mandamentos de Deus, podemos guardar os dias santos, mas às vezes pode haver aí um ingrediente que falta. Esse ingrediente, que é o que 1 Coríntios capítulo 13 diz, que é o maior dom do Espírito, que é o amor, que nunca se cansa, que nunca... Vocês leiam aí o capítulo 13, que nunca fica enganado, nunca para o amor de Deus. Para nós sermos filhos de Deus, temos que amar os outros como Cristo e o Pai nos amam. E por isto sabemos quem são os verdadeiros 100% comprometidos. E por isso precisamos ter muito cuidado, irmãos, de ter amor e carinho uns pelos outros. Então, continuando a ler aqui no Apocalipse, capítulo 6. Depois desses 4 selos e desses acontecimentos que vão prevalecer, o que se segue a seguir é o 5º selo. Ora, o 5º selo é a grande tribulação, que lemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11. Então eu vou ler. Quando se abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Quer dizer, foram assassinados, foram sacrificados, sofreram por causa do que queremos, do que não queremos. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Até quando, ó Deus, é que não estás a executar o julgamento? Nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Quanto tempo, Pai? Quanto tempo, Deus? Versículo 11. Então cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem. Continuem a dormir. Continuem a estar mortos. Ainda por pouco tempo. Até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos
como igualmente eles foram. Quer dizer, continuem a dormir mortos até o número de pessoas que vão sofrer e morrer pela palavra de Deus, pelo testemunho de Deus, fosse completado. Ora, o que vemos aqui então, irmãos, digamos assim, é uma metáfora em que os santos que já estão mortos, isto é, que estão repousando, metaforicamente perguntam, está claro, estão mortos, não têm vida, mas é metaforicamente, é assim, retoricamente está a dizer assim uma coisa, que perguntam por quanto mais tempo vão permanecer mortos antes de ressuscitarem, porque quando ressuscitarem vai ser quando Deus vai começar o julgamento e a vingar o sangue dos mortos. E sabemos que esse julgamento de Deus tem várias fases. Tem várias fases. Vários passos. E então, por isso diz, quando é que Deus vai começar a intervir no mundo? Quanto mais tempo? Ele diz, espera um pouco. Porque tem que haver a grande tribulação primeiro. E até quando a grande tribulação estiver completa ou completada, então é que depois a intervenção de Deus, em que ele começa a julgar o mundo, e como estou a dizer, há vários passos, várias coisas que ele vai fazer, uma, depois outra, e depois outra. E por isso tem que esperar. Ora, vemos que depois da abominação desoladora, haverá 1290 dias. Como eu disse, quando o homem de iniquidade for revelado, vai começar, digamos assim, uma coisa como se fosse... E diz aqui em Daniel 12, versículo 11, que depois da abominação desoladora, foi o que vimos há pouco em Mateus 24, okay, vai haver 1290 dias. Então vamos ver aqui em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 11. Diz assim, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Queridos irmãos, é muito específico quantos dias é que faltam. Uma vez que a abominação desoladora acontece. Depois também lemos que a grande tribulação começa depois da abominação desoladora. Foi o que lemos em Mateus 24. Vamos então ver aqui Mateus 24, versículo 15. Lemos isso há pouco, mas vamos ler de novo para estar tudo encaixado aqui direitinho. Mateus 24, versículo 15, diz: e quando, pois, vires a abominável desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e diz assim que fugirem, diz depois no versículo 21, continuando assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E por isso a grande tribulação é depois, começa depois da abominação desoladora. E por isso sabemos que depois da abominação desoladora há 1290 dias e a grande tribulação começa depois da abominação desoladora. Também vimos que a grande tribulação durará tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto é 3 anos e meio. Lemos há pouco em Daniel 12, vamos ler Daniel 12, não li Daniel 12, versículo 7. Vamos ler Daniel 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso depois seria, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de tempo.
e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E por isso vê-se que a pergunta quando é que se cumprirão estas coisas? Depois de um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que é 3 anos e meio, ou digamos assim, 1260 dias. Ora, sabemos então que a grande tribulação durará este período, de 3 anos e meio. Também lemos em Mateus 24, 21 a 22, vejamos então em Mateus 24, 21 a 22, diz assim, porque quando nesse tempo houver a grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ora, vimos que há 1260 dias. Nós estamos a ver aqui que estes dias da grande tribulação vão ser abreviados. A palavra grega é koloboó, quer dizer, reduzidos, que pode ser interpretado como a intensidade desta grande tribulação vai chegar a um período em que vai ser reduzida. Ora, visto que, uma vez que os selos que estão abertos, como eu já mencionei, uma vez que os selos que estão abertos mantêm-se abertos até a vinda de Cristo, o quinto selo, que é a grande tribulação continua, digamos assim, em completa força, mas depois vai haver o sexto selo e o sétimo selo, que é como que se viessem a reduzir o impacto da grande tribulação. E por isso é o que eu entendo, posso estar errado, mas é o que eu entendo, que esses dias vão ser abreviados, vão ser reduzidos. Não é necessariamente, da maneira que eu entendo, posso estar errado, da maneira que eu entendo, não vão ser necessariamente reduzidos em número de dias, porque em Daniel está muito especificamente o número de dias, mas da maneira que eu entendo, e se eu estiver errado, um dia depois aprenderemos e vemos, olha, estou errado. Pronto, mas da maneira que eu entendo é que vão ser reduzidos em intensidade depois, digamos assim, de 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio. Porque o sexto selo e o sétimo selo vão ser abertos antes dos 3 anos e meio serem completados. Quer dizer, cerca de 1 ano antes de ser completados. Vamos ver no outro dia, não é hoje, que o período do sétimo selo, que é conhecido como Dia do Senhor, que será aproximadamente 1 ano. E então vemos que esse ano vai reduzir a intensidade da ira de Satanás. Por quê? Porque vai haver uma proteção dos eleitos. E vai ter uma certa proteção, uma certa intervenção de Deus. E por isso, o que vemos aqui é que, em paralelo, e se lesse em Apocalipse 11, versículo 3, vamos ver então Apocalipse 11, versículo 3, e é um assunto que vamos abordar mais tarde, mas simplesmente mencionar aqui, neste momento, que diz, capítulo 11, versículo 3, darei às minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Isto é 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Por isso, durante esse período, com o início da grande tribulação, em paralelo, vemos a obra das 2 testemunhas. Ora, pondo isto assim, digamos assim, num quadro que já mencionei previamente, vou então repetir o que cobrimos e que abordámos hoje. Estamos aqui a ver os 4 selos primeiros que foram abertos e estão a cavalgar, e têm estado a cavalgar.
vão cavalgar até um clímax. Há várias coisas a observar. Eu mencionei que são as geopolíticas, religiosas e sociais. Geopolíticas, religiosas e sociais. Depois também mencionei que vamos ver o aparecimento da besta e depois disso o homem do pecado. Isto é, o falso profeta. Quando isso acontece, vai então, esse falso profeta vai se estabelecer no lugar santo e então vemos essa abominação desoladora, abominação de desolação. Vimos também que a abominação de desolação é cerca de 30 dias antes da grande tribulação. Vimos que a grande tribulação começa e continua até a vinda de Cristo por tempos, metade de tempo, isto é por 3 anos e meio. Mas vai ser abreviada para a sua intensidade completa ser por 2 anos e meio, e o outro ano final vai ser durante o dia do Senhor, que vai ser 1 ano. Vimos também que esta grande tribulação vai existir, vai acontecer em paralelo com as 2 testemunhas. Vimos também que antes da grande tribulação, parte da igreja vai ser protegida por um certo período, por esse período. E por isso, quando vemos em Daniel e diz quanto tempo há, e foi o Daniel perguntou, a resposta que foi, olha, temos aqui um período de 1260 dias, um período de 1290 dias e um período de 1335. O entendimento da igreja é que todos acabam ao mesmo tempo. Todos acabam à vinda de Cristo. 1260 é aqui ao início da grande tribulação. 1290 é o início da abominação de desolação. E 45 dias antes disto, vai haver algo importante que não é mencionado o que é nas Escrituras, mas que diz bem-aventurado aquele que espera até aos 1335 dias. Por isso, é bem possível que qualquer coisa aconteça na igreja que seja significante nesse período. Não sabemos. Eu posso especular, mas não sabemos certamente, definitivamente. E por isso vimos este quadro que tivemos aqui a abordar hoje de uma maneira assim mais detalhada, mas foi pontos que vimos previamente, mas o importante que eu estou a mencionar aqui é o seguinte, irmãos, que há marcações importantes que a Bíblia descreve. Por exemplo, o homem do pecado, a abominação desoladora, os sinais celestes, são o que nós temos que estar a olhar. A Bíblia não descreve em detalhe os detalhes desta secção aqui embaixo que eu chamo como 7 para observar. Geopolíticos, religiosos e sociais. Está claro, conforme estas coisas estão a acontecer, nós vemos que é como a árvore de fruta começa a mostrar as folhas e a mostrar os frutos a crescerem e sabemos que o verão está perto. Mas ainda não sabemos exatamente o dia quando isto tudo vai arrebentar. Porque uma vez que começa a arrebentar, vemos de Daniel que os dias é como se estivessem contados a partir desse momento. E por isso estou simplesmente aqui a rever coisas que vimos. Agora, o que vemos a seguir é que depois disto vem o 6º selo. O 6º selo. Ora, o 5º selo, como vimos, foi a grande tribulação. Então, o que é o 6º selo? Vejam em Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Apocalipse 6, versículo 12 a 17. Diz assim: quando quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande
terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus fios verdes, e o céu recolhesse como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, que é o Pai, e da ira do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Porque chegou o grande dia da ira deles, do Pai e do Filho. E quem é que pode suster-se? E por isso vemos aqui o sexto selo, este sexto selo, que são os sinais celestes que descrevemos aqui na Apocalipse 6, versículo 12 a 17, que são, digamos assim, o grande julgamento catastrófico de Deus que agora vai começar. É, digamos assim, é como uma marcação, é como um sinal a dizer, Deus a dizer à humanidade, basta. Está a dizer àqueles que estão na grande tribulação. O sacrifício da grande tribulação, o período da grande tribulação, a intensidade dessa grande tribulação vai ser agora reduzida. Então vemos acontecimentos como um terremoto, grande terremoto, o sol vira-se negro, a lua toda como sangue, as estrelas a caírem do céu, o céu recolhendo-se como um pergaminho, assim enrolado, recolhendo-se, cada montanha e ilha se movendo. Meus irmãos, vemos aqui que com este sexto selo, Deus está empreendendo uma intervenção direta nos assuntos humanos. Vê-se aqui que Deus está a fazer uma intervenção direta no que se passa no mundo. Ora, guerras, fome, morte, martírio dos santos, isto é, os primeiros selos que falámos, guerras, fome, morte, sepultura, o martírio, na grande tribulação, em grande parte se originaram na decisão humana e no coração mau do homem. Mas terremotos, o sol virar-se negro, a lua como sangue, as estrelas caírem, o céu recolhendo-se como pergaminho, montanhas e ilhas se movendo, não podem dizer que é por causa de coisas de homens. Isto é Deus a intervir diretamente, é uma intervenção direta na situação mundial por Deus. E depois vemos que todo o nível da sociedade está na mesma situação, ninguém escapa. Por isso vemos aqui os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas. Todos os níveis da sociedade, ricos e pobres, toda a sociedade vai ser afetada, vai ver isto e vai dizer, vamos esconder nas cavernas. Vão reconhecer que isto é mão de Deus. É mão de Deus. Então vemos, no versículo 16 e 17, diz assim, chegou o grande dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus. Este é o dia do Senhor.
Vejam aqui em Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Veja no versículo 10 e 11. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. E muito terrível. Quem o poderá suportar? Este dia da ira de Deus é o dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, que é simbolizado pelo sétimo selo, que constitui as 7 trombetas. Por isso vemos que o sexto selo vem antes do dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia da ira. Quer dizer que o sétimo selo é o dia do Senhor. O sexto selo é o aviso de Deus a dizer basta e as coisas vão acontecer. O sexto selo, por isso, é antes do dia do Senhor. Pois o dia do Senhor é simbolizado pelo sétimo selo. E o sétimo selo, o dia do Senhor, constitui 7 trombetas. Vejam também no versículo 30 e 31 de Joel 2. Diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por isso este sexto selo, que é estes sinais celestes, é antes do grande e terrível dia do Senhor. Ora, o dia do Senhor é o sétimo selo, que, digamos assim, é aberto como um leque que inclui 7 trombetas. O sétimo selo inclui 7 trombetas. Vejam aqui em Amós, que é o livro a seguir depois de Joel, Amós capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor. É dia de trevas e não de luz. É o dia da ira de Deus. Por isso diz, cuidado, não desejem o dia do Senhor. Se nós desejamos o mundo da manhã, que é para lá, o dia do Senhor. Neste contexto. Neste contexto. Ora, como um ponto breve de revisão, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, vamos aí então, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, vejam o que lemos ao início, diz assim, achei-me em espírito, diz assim o apóstolo João, no dia do Senhor. E ouvi, por trás de mim, grande voz, como de trombeta. O apóstolo João foi levado em espírito para este dia do Senhor, o dia da ira de Deus, que é o sétimo século. Por isso, o livro do Apocalipse é como se fosse descrevendo desse dia do Senhor, desse dia do sétimo selo, descrevendo eventos que já, digamos assim, tinham acontecido,
até ao dia do Senhor e descrevendo eventos que vão acontecer depois. Digamos assim, é este cenário, é o contexto deste livro do Apocalipse. Ora, continuando então neste estudo, vemos que antes da ira de Deus ser derramada, porque a ira de Deus vai ser derramada, vemos que os sinais celestes, a ira de Deus vem, agora é a ira de Deus. Mas antes da ira de Deus ser derramada, diz assim, não permitas que as 4 primeiras trombetas soem até selar os servos de Deus. Vejam em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 3. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17 diz: escondemos-nos da ira do Senhor, da ira deles, do Pai e do Filho. Este é o dia do Senhor, que é a 7ª trombeta. Mas antes disso diz assim, no capítulo 7, versículo 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Sim, simbolicamente norte, sul, leste e oeste, mas também vemos que estes 4 ventos podem muito bem estar a representar as primeiras 4 trombetas. São 4 ventos para tocar a trombeta. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Porque as 4 trombetas são, digamos assim, sobre estas situações do mundo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então vemos aqui estes 4 anjos, como 4 ventos, que podem ser iguais às primeiras 4 trombetas, que vão afetar o mundo com intervenções milagrosas que vêm de Deus. Vamos ver na Apocalipse 8, não é hoje, mas vamos ver na Apocalipse 8, versículo 7 a 13, que são as primeiras 4 trombetas. Mas estamos a ver que Deus não vai castigar os seus servos que se arrependeram durante a grande tribulação, mas, aliás, vai protegê-los. Vejam no Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Diz assim, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, eis que se vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vêm estas pessoas? E respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São estas pessoas que saíram da grande tribulação. Ora, por que precisam ser protegidas? Porque são ainda pessoas físicas. São ainda pessoas físicas. Ora, Deus vai, digamos assim, enviar a sua ira sobre a terra, o seu castigo no mundo, com força, durante este 7º selo, estas 7 trombetas. E particularmente na última trombeta, que tem 7 pragas, que vão consumir a ira de Deus, vão completar a ira de Deus. Mas estamos aqui a ver este 7º selo, tem estas 7 trombetas, e a última trombeta tem as 7 pragas, últimas pragas. Isto é a ira de Deus no mundo. Digamos assim, é o castigo de Deus às pessoas do mundo. Quando Deus vai castigar o mundo, vai castigar também aqueles que se arrependeram durante a grande tribulação, que são agora filhos e filhas dele. Não, vai protegê-lo. Vai protegê-lo. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19. Aqueles que se arrependem durante a grande tribulação, tal como nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19.
Diz assim, são aqueles, diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sim, se nós estamos a invocar o Pai, a chamar o Pai, que Deus nos trata sem discriminação, não vai discriminar uma pessoa sobre outra, todos somos iguais, sem exceção de pessoas, vai julgar segundo as obras de cada um. Temos que nos portar com respeito, com temor, durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ou ouro, ou dólares, ou reais, ou euros, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, da nossa maneira imperfeita, de que recebemos dos nossos pais, que os nossos pais nos legaram. Mas fomos resgatados não com dinheiro, mas com o precioso sangue. O sangue de Cristo. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Por isso, irmãos, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E uma vez que somos resgatados pelo sangue de Cristo, podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Leiam em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, porque fomos resgatados por esse sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Diz, irmãos, está a falar a nós, acerca de nós, entrar no Santo dos Santos agora, como seres humanos. Como seres humanos, pelo novo e vivo caminho. Porquê? Porque o antigo caminho, no Antigo Testamento, não podiam ir ao Santo dos Santos só o sumo sacerdote uma vez por ano no dia de expiação. Nós agora, no novo e vivo caminho, podemos ir ao Santo dos Santos a qualquer momento, pelo sangue de Cristo. Através do véu, que é o corpo de Cristo, da sua carne. Versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. O nosso coração está limpado de má consciência e lavado o corpo com água pura, através do Espírito Santo de Deus, da santificação do Espírito. Ora, se estamos a ser assim, é porque temos, espiritualmente, entre aspas, roupas brancas, para podermos ter acesso. Porque fomos resgatados pelo sangue de Cristo, temos acesso hoje, nós, você e eu, ao Santo dos Santos. Vejam também em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Diz assim, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Sim, Paulo aqui está a falar acerca de um assunto espiritual usando a analogia física do casamento. E está claro, está a dizer a importância de tratarmos as nossas mulheres bem, com cuidado, com amor, tal como Cristo nos ama e deu a sua vida eterna por nós. Esvaziou-se livremente e morreu. Mas, como ele nunca pecou, o Pai o ressuscitou. Ele tem a vida eterna de novo. Ele deu a sua vida espiritual por nós. Esteve posto a fazer isso por nós. Não é só uma vida física, mas pôs tudo em risco por você e por mim. Ora, por isso dizem, maridos, amai a vossa mulher, da mesma maneira que Jesus Cristo ama a igreja.
Isto é uma grande lição para nós, irmãos, como maridos. Como é que estamos a tratar a nossa esposa? Queridos irmãos, eu falho muito. Tenho que mudar muito. Tenho que ser a melhor pessoa. E todos nós temos que. E Cristo fez isto para a igreja, porquê? Para a santificar. Para fazer a igreja limpa e santa. Tendo-a purificado, tendo-a feito pura, limpa, por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isto é, uma igreja com roupas brancas. Hoje. É o que nós temos que ser hoje. Temos que ser hoje na nossa maneira. E por isso vemos aqui, irmãos, que antes da ira de Deus ser derramada, Deus vai proteger aqueles seus fiéis que se arrependeram durante a grande tribulação. E isso não é a primeira vez que Deus faz isso. Vocês sabem a história de Noé, na arca, e a sua família foram protegidos. Sabem a história de Rahab, a prostituta, foi protegida. E por isso estamos a ver aqui que a parte da igreja foi protegida antes da grande tribulação. Mas agora estamos a ver que o resto da igreja vai ser protegida antes da ira de Deus. O resto da igreja vai ser protegida antes da ira de Deus. Porque isto é como lemos em Apocalipse 3, versículo 9. Estando aqui a falar a era de Laodiceia. Diz assim, Apocalipse 3, perdão, não é, versículo 9, deve ser versículo 18, desculpa, deve ser versículo 18, Apocalipse 3, versículo 18, diz assim, aconselho que de mim compres ouro refinado, para que te enriqueces, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus Cristo está a dizer aqui aos membros da igreja de Laodiceia, que não foram protegidos antes da grande tribulação, mas que têm que passar pela grande tribulação. E enquanto eles passam pela grande tribulação, vão ser refinados como ouro, para poderem pôr esta roupa branca. Mas ao longo deles, todo o resto do mundo que recebeu testemunho através da boa nova e que nós estamos a pregar e que não têm tomado atenção, vão acordar e vão dizer, devíamos ter ouvido o que estas pessoas estavam a dizer. E vão se arrepender durante o período da grande tribulação. Milhões de pessoas que se vão se arrepender. Para se vestirem, como diz aqui, com vestiduras brancas. E vão ser protegidas. E por isso então vemos aqui que, depois dos sinais celestes, que é a dizer Deus, dizendo, basta, a grande tribulação vai ser reduzida em intensidade porque Deus vai proteger os seus servos que se arrependeram durante a grande tribulação, digamos o resto da igreja, vão ser protegidos antes de ele, isto é, Deus, derramar sobre a terra a sua ira no dia do Senhor. Então, irmãos, chegamos à conclusão do nosso estudo hoje.